O ex-ministro José Eduardo Cardoso passou pelo Ministério da Justiça no governo Dilma, foi alvo de críticas, de elogios, e na fase final do impeachment protagonizou um dos momentos mais brilhantes do Senado, aí, com a defesa que fez da presidente, infelizmente, num cenário em que já havia decisão antes da discussão. Eu fui convidado pela TVE para entrevistá-lo aqui em Salvador, onde, coincidentemente, nós dois estávamos no mesmo momento. Boa noite, ministro. Prazer estar com você, Nassif. Vamos primeiro pela parte amarga aí. Houve uma conspiração contra o governo Dilma, que você brilhantemente descreveu naquela sessão do Senado lá. Uma conspiração em que entra o Tribunal de Contas, entre todas aquelas avaliações. Por que se demorou tanto para perceber essa conspiração? A Lava Jato já não induzia, que o papel da imprensa no mensalão já não dava indicativos no ar? Eu acredito que você tinha indicativos reais, agora é um processo bastante complexo, né? E nem sempre você tem condições de atacá-lo no momento em que a coisa se configura. Veja, por exemplo, você tem uma situação específica que foi descoberta por nós só na sessão final do julgamento do impeachment. Por exemplo, o mentor da tese jurídica das pedaladas, da inovação do Tribunal de Contas e também relativamente aos decretos, foi o procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo. Que é um militante... Veja, nós tínhamos clareza de que ele participava de atos, nós já tínhamos arguído a suspeição dele, não foi acolhida, e depois finalmente o presidente Lewandowski acolheu no plenário quando foi feita a demonstração e até pela confissão dele de que participou de um ato. Mas na sessão final nós descobrimos que o auditor que fez a análise das pedaladas tinha ajudado o Júlio Marcelo a fazer a representação e, aparentemente, fora das regras do Tribunal de Contas da União, recebeu a representação que ele ajudou a fazer para examinar. Isso só foi revelado para nós na sessão final, quando nós tínhamos recebido essa informação, e o senador Randolph fez a pergunta a ele, e ele falou, não, eu ajudei sim Júlio Marcelo a fazer a representação que ele próprio examinou. É esse auditor que está sendo denunciado ao Conselho Federal de Contabilidade? Veja, exatamente nessa dimensão, aí foram feitas representações pelos senadores do PT e de outros partidos. Mas o que fica claro, a cada dia que você avançava na apuração, nós íamos descobrindo ligações que não ficam claras no primeiro momento. E você, enquanto governo, você tem um parâmetro legal de atuação. Agora, a cada dia que passa, ainda hoje, você percebe que houve toda uma teia de situações que levaram ao processo de impeachment. Vamos pegar um caso aí que é o mais polêmico aí, que é o caso do procurador-geral Rodrigo Janot, que quando ele tenta indiciar presidente Dilma Rousseff por impedir pela nomeação de Lula, tudo, antes, quando ele autoriza a divulgação dos áudios no momento crucial do julgamento do impeachment, ali ficou caracterizado que ele tinha um protagonismo político. Mas vocês, eu não sei se essa versão chegou a ser aceita pelo Palácio. Veja, nessas horas você tem sempre polêmicas e contradições que são colocadas. Né? Nesse episódio dos áudios que o juiz Moro autorizou a divulgação, ninguém nunca imaginou, primeiro, nós não sabíamos a existência dos áudios. Isso. Né? Mas quando há essa autorização desse áudio, aquilo nos pegou de absoluta surpresa da divulgação, porque não é... Tanto que eu era advogado-geral da União, nós entramos com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Teori Zavascki acolheu. Isso. Né? Inclusive, deixando claro que aqueles áudios não poderiam, ou teriam que ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal, porque haveria foro privilegiado só ao presidente da República, ou não poderiam ser divulgados, teriam que ser destruídos. Segundo o próprio juiz Moro, os áudios não revelariam delitos. Bom, se não revelaram delitos, não podiam ser divulgados. Claro. Então, foram contradições que foram aparecendo ao longo do processo e que, inclusive, nos surpreendiam. Então, mas quando teve o vazamento, a própria Folha, na época, entrevistou alguns investigadores da Polícia Federal, que foi o primeiro momento que você percebeu que houve um susto aí, que eles perceberam que eles tinham atravessado aí limites perigosos. E eles declaram peremptoriamente, não, nós consultamos o doutor Janot e ele autorizou. Sim, eles chegam a mencionar isso, e aí você tem, agora, quem decide é o juiz no final. Né? Quer dizer, o Ministério Público pode postular, ele pode falar, sim, o juiz decide.
E eu não sei até que ponto ali, eu já ouvi versões também diferentes, que ele não havia autorizado exatamente aquilo. É difícil dizer. O que nós fazíamos sempre, quando eu estava no Ministério da Justiça, na CIF, era, diante de vazamentos, eu mandava abrir sindicantes e inquéritos, sempre, em todos os casos. A grande dificuldade que se tem é chegar, e você sabe disso, que é o sigilo da fonte, como é que você faz a situação de descobrir quem encaminhou para o jornalista isso? No período que eu estive, nós só pegamos um caso comprovado de um delegado da Polícia Federal que havia, e deve estar em sigilo até hoje o processo, em que ele havia mandado por e-mail a informação para a jornalista, né? Num caso que envolvia, inclusive, um ataque a um deputado federal do PT. Aí houve a comprovação, material. O difícil é como é que você comprova esses vazamentos. Nem sempre é fácil você chegar ao fio da meada diante dessa situação. Aquele vazamento no dia anterior às eleições, quase decide as eleições... Aquele foi impressionante. Você fala do Youssef, da morte do Youssef? Da morte do Youssef, mas, foi impressionante. Mas da capa da Veja com... Não, aquele foi impressionante também, porque ali, o que você tem? Você tem suspeitas, né? Quem pode ter vazado? Você pode ter desde servidores da Polícia Federal, do Judiciário, do Ministério Público, ou os próprios advogados. Como é que você chega àquilo, né? Como é que você... nós temos nossas impressões. Eu tenho, nesse caso, até uma convicção pessoal do que aconteceu, mas que, óbvio, não posso revelar, porque eu não tenho provas em relação a isso. Mas você acaba não demonstrando a materialidade. No caso da morte de Youssef, esse foi um absurdo, porque eu me lembro que eram 5 da tarde, eu recebi uma informação de que se dizia que Youssef tinha morrido, tinha sido assassinado. Eu indaguei a Polícia Federal imediatamente, eles falaram, não, ele teve um problema cardíaco, foi levado ao hospital, mas está bem. E nós não conseguimos, do hospital, uma declaração de que se dissesse que ele estava vivo. Eu consegui do SAMU, da Prefeitura de Curitiba, mas não consegui. Não. Eu não consegui, inclusive, falar com os diretores do hospital, consegui falar no dia da eleição, e ele me dizia assim, não, mas está sob sigilo. Eu falei, meu querido, sob sigilo está o inquérito, se a pessoa está viva ou não está viva, se morreu ou não morreu, isso não é sigilo. Mas quem intimidou o dono do hospital para que ele... Ali ele dizia que não, então eu vou soltar, e soltou às 11 horas, eu acho, do dia da eleição, a nota dizendo que o Youssef estava vivo. Agora, é um conjunto de situações que vão acontecendo no cotidiano e que você, sinceramente, na CIF, você fica surpreso, como nesse caso. Quando nós desmentimos e a Polícia Federal soltou a nota no dia da eleição que o Youssef não tinha morrido, houve uma ação na internet muito forte dizendo, não, ele morreu, a Polícia Federal está ocultando o corpo. Como é que você desfaz isso? Foi aí então que nós fomos atrás do hospital para tentar encontrar um denominador de aclaramento para a situação. Eduardo, se a gente pega, por exemplo, a questão da Lava Jato, desde o início havia indícios claros de que a Lava Jato seria o maior problema político da história moderna do país, pela abrangência dela, pelo viés dela e tudo. E o que a gente sentia é que o governo Dilma não tinha uma estratégia, nem, no caso, para preservar setores da economia, e as empreiteiras e tudo, dos desdobramentos da Lava Jato. E sempre parecia que a presidente acreditava que havia um republicanismo na operação, que como ela não fez nada, pegasse quem pegasse, ela ia ficar incólume. De onde que vinha essa convicção? Na verdade, não é nenhuma convicção nessa linha, né? O que existe é o seguinte, quando você tem uma situação de investigação, você tem 2 alternativas. Ou você cumpre o seu papel, ou o descumpre sob as penas da lei. Claro? Eu não posso, tirando a hipótese de haver uma clamorosa omissão, né, evidente de indícios que não há investigação, eu não posso dizer investigue esse ou não investigue aquele. Eu tenho que verificar se há abuso. Esse é o papel que o ministro da Justiça tem que fazer, porque ele não tem o poder hierárquico sobre a investigação. Ele tem o poder hierárquico da parte administrativa. A investigação pela lei é feita com autonomia pelo delegado policial, que é quem preside o inquérito. Ora, o que nós tínhamos? Quando eu verificava alguma situação de ilegalidade, de abuso, eu mandava apurar. E eu tenho um órgão corregedor da própria Polícia Federal que é que faz a apuração. Claro? Fora isso, eu posso ter a minha visão, não, olha, eu acho que devia investigar A, B, C ou D, mas eu não posso orientar a investigação. Mas havia sinais, provas evidentes aí de ativismo político dos delegados da Polícia Federal. Eu vou dar um exemplo, Nassif. Um dos poucos representações que eu recebi de omissão foi da bancada do Partido dos Trabalhadores, que dizia o seguinte, que numa das relações premiadas, eu acho que é do Barusco, não me lembro do Pedro Barusco, não me lembro de quem era,
se falava de irregularidades à época do governo Fernando Henrique Cardoso e que havia uma omissão nessa investigação. Né? Essa representação eu recebi, eu imediatamente mandei apurar, depois houve um retorno. Que, na verdade, aquele segmento da investigação, o juiz Moro havia mandado para o Rio de Janeiro, dizendo que já havia um inquérito aberto no Rio de Janeiro e que ele não tinha competência para fazer essa investigação. E essa investigação se colocava em sigilo de justiça no Rio de Janeiro. Qual a diferença? É que, no caso, o juiz Moro, ele abriu o sigilo de tudo que se juntava no inquérito. Então, tudo que se juntava, aquilo vinha a público, coisa que não aconteceu no Rio de Janeiro, por decisão do juiz. Então, você tem. O que você faz nesse caso? Bom, a decisão judicial, você não tem efetivamente. É correto, não é correto o juiz liberar o sigilo. Isso é um outro problema. E aí muitas vezes se falava, vazamento. Não era vazamento, era público. Mas a Polícia Federal, você teve denúncias lá de grampos colocados em celas, sim, de pessoas. E ali há inquérito. Veja, você não pode determinar quando que se conclui o inquérito, até porque ele corre em sigilo. Você teve naquele caso, não foi só um, não, foram dois. Você teve um grampo na cela do Youssef, né? E um grampo colocado no fumódromo da superintendência. Né? Isso. Foi uma determinada abertura de inquérito de processos disciplinares, que durante o período que eu estava lá, estava andando a informação que eu tinha, obviamente é sigiloso, tá certo? Mas a informação que eu tinha é que estava assim, muito próximo de um desfecho, que já tinha se chegado a alguns autores, especialmente no caso do fumódromo, né? E ali havia também um outro envolvimento, uma situação confusa em relação a advogados que estariam querendo comprar um dossiê para atingir investigadores. Então é toda uma situação confusa que está sob elucidação. Não sei hoje como está, tá certo? Porque saí do Ministério. Então, mas o que a gente vê hoje, tem que ter autonomia de investigação da Polícia Federal, mas o que nós vemos hoje é a Polícia Federal como um poder autônomo aí, com essa sucessão de inquéritos contra alvos bem definidos. Quer dizer, quando a gente compara com a atuação de Polícia Federal em outros países, essa autonomia, esse republicanismo é uma ameaça às instituições. Você tem uma corporação com poder de Estado, com interesses próprios e com a vida política própria. Não tem que ser feita uma revisão dessa maneira de... Eu acredito, viu, Nassif, que todo esse episódio que acontece agora coloca lá um problema, não é só para a Polícia Federal, coloca para o Ministério Público, coloca para o Judiciário, que é a situação seguinte, o juiz tem que ter autonomia e independência? Tem. Para julgar. O Ministério Público tem que ter juiz? Tem. A Polícia Federal também tem. Agora, quem controla o controlador? É a pergunta clássica do Estado de Direito. E nós temos, por exemplo, em relação houve a criação, no próprio período do governo Lula, do CNJ, né, do CNMP, né? As polícias têm um problema, porque são seus órgãos corregedores que apuram as situações policiais. Mas quando você tem uma situação de desvio de poder, de que maneira você faz isso quando se coloca no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia? Essa é uma questão que todo esse período que nós estamos vivendo, ele demonstra que é necessário nós aprofundarmos a reflexão. Não que não se deva dar autonomia, não, se deve. Mas e quando eu tenho desvios? E quando eu tenho preferências investigativas? Isso. Quer dizer, como é que você... o ministro da Justiça, ele não pode entrar no mérito dessa situação, mas quem entra? Quem fala, olha, o senhor conduziu... Isso tem que ser analisado do ponto de vista democrático e das instituições que nós temos que criar para o futuro. Vamos pegar um caso objetivo aí, que é o caso da Procuradoria-Geral da República, que anuncia 100 e tantos deputados, cria um cenário de fim de mundo. Na hora das investigações, ela controla o ritmo das investigações. Então você tem... Até pode ser que no final, daqui 20 anos, todas as investigações tenham o mesmo tratamento. Mas o controle do ritmo define a parte política. Então, se você dá prioridade para uma investigação... Claro. Por exemplo, você pega o caso... Eu posso falar, você não, mas o caso do Aécio, por exemplo, que tem conta em Liechtenstein, tem a Bauruense como lavadora, tem o Dimas Toledo como... Isso aí não resulta em nada. Quer dizer, você tem um desequilíbrio político monumental. Como trabalhar esse desequilíbrio político? E aí como é que você tem a possibilidade de adentrar este mérito investigativo? Quem entra? Quem faz isso? Né? Então, essa é uma questão, e que eu te falo mais, que assim me preocupa muito, são os vazamentos. Isso. Tá? Porque muita coisa que aconteceu na Lava Jato se chamava de vazamento e não era vazamento, porque o Moro tinha levantado a publicidade. Então não havia o que fazer. Tá? Eu posso discutir se era correto o juiz ter levantado o sigilo ou não, mas não que era vazamento. Mas houve casos de vazamentos ilegais, tá certo? Em que você tem muita dificuldade de saber quem onde vazou, por que vazou e o que fez. E atingindo imagem de pessoas,
prejudicando investigações, porque quando você vaza, você cria uma situação em que quem efetivamente é atingido pode até manipular informações para não ser investigado, ou aquele que a investigação que é errada, aquele outro se sente guarnecido da situação. Então, vazar informações, do ponto de vista até da boa técnica investigativa, é um atentado. Né? Agora, isso tem acontecido, e claramente com situações de viés político. Sim, e sem nenhuma manifestação da hierarquia do Ministério Público, da hierarquia do Judiciário. É isso que assusta. O que você pode fazer nesse caso? Você manda apurar. Agora, você não chega ao resultado. Então, por que não chega? Porque como é que um indivíduo chega para um jornalista e fala, lê aqui, ó. Né? Lê aqui e leva embora. O jornalista não abre a fonte. Você prova como? Eu posso até avaliar ou ter suspeitas, mas eu não tenho prova para uma medida punitiva. Então, esse é delicadíssimo. Né? No fundo, mas, a utilização... Seguinte, quando você pega... O caso do doutor Teori, que é um ministro acima de qualquer suspeita, quando ele define que foi uma irregularidade o vazamento das gravações e não impõe nenhuma sanção, ele não está liberando. O TRF-4, lá de Porto Alegre, ao reconhecer o estado de exceção, ele apresenta como exemplo sentença do Teori que reconhece a irregularidade, mas não determina nenhuma sanção, sim, porque é uma operação de exceção. Aí, o Supremo não teria um papel de punitivo frente ao juiz de primeira instância. É o CNJ. Entendeu? Então aí você acaba tendo todo um conjunto de situações que acabam não fazendo um efetivo exame das circunstâncias. Né? Então, veja, esse é um problema que no Brasil você terá a refletir no futuro, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia. Quer dizer, como é que você inibe situações desse tipo? O princípio de separação de poderes, ele vem de Montesquieu, que dizia que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Isso. Né? Por isso é necessário que o poder controle o poder. Essa é a expressão, e Montesquieu inclusive dizia, até a virtude precisa de limites. Pois bem, eu não estou discutindo a virtuosidade de uma pessoa fazer investigação, mas ele tem que ter limites. Limites para que não desborde da lei, para que não prejudique pessoas indevidamente, para que não vaze informações que atinjam a honorabilidade, a honra da pessoa sem julgamento. Bem, nós temos que sofisticar um pouco mais as nossas instituições para isso. Porque, infelizmente, o que nós vimos todos nós, e eu defendo a investigação da corrupção, que se puna todo mundo, mas eu não posso ter situações de abuso de poder onde se inclui os vazamentos do investigado. O CNMP e o CNJ não acabaram se tornando fóruns de interesses corporativistas em vez de cumprir essa função de coibir abusos? Veja, eu acho que todos os órgãos têm duas faces, né? Muitas vezes a face do bem e a face do mal. Né? O CNJ teve avanços importantes em punição a magistrados. Eu acho que foi um avanço importante ter criado o Conselho Nacional de Justiça. Não só pela punição a magistrados, mas também por certas situações de regramento que ele fez. O mesmo posso afirmar do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, às vezes, você acaba vendo também nesses órgãos um espírito corporativo que eu acho que é um dos grandes atrasos da democracia. Esse espírito corporativo de proteção aos membros que praticam ilegalidades é algo que nós temos que duramente recriminar, porque uma pessoa que é paga com dinheiro público, ela está lá para satisfazer o interesse público, não o interesse da sua corporação. Né? Quer dizer, o interesse público é o interesse central que move esses órgãos. E eu acho que quando se tomam posturas corporativas, se presta um grande desserviço ao país. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.